HQ Vingadores vs X-Men. A história começa quando misteriosamente o Nova cai na Terra, revelando aos heróis que a entidade da Força Fênix está chegando na Terra. E devido à Força Fênix ser uma força de renascimento, ela primeiro precisa destruir para depois construir. E isso causa bastante temor, principalmente nos Vingadores. Eles acreditam que a Força Fênix está vindo para a Terra em busca de um hospedeiro. E eles acreditam que esse hospedeiro seja a mutante Esperança. Então eles pretendem manter a mutante Esperança sob forte vigilância dos próprios Vingadores, para tentar evitar um possível contato com a Força Fênix. Porém é aqui que começa o confronto entre os Vingadores versus X-Men, pois quando os Vingadores vão até a ilha de Utopia, o novo lado dos X-Men, que é liderada pelo Ciclope, os X-Men se recusam a entregar a mutante Esperança, pois para os X-Men, a mutante Esperança é a última chance de salvação da espécie mutante, que está à beira da extinção, graças aos acontecimentos de Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate apagou genes mutantes de mais de 90% dos mutantes, e a Esperança foi a primeira criança a nascer mutante depois de Dinastia M. Então para os X-Men ela era tudo o que eles tinham. Já para os Vingadores, a Força Fênix era uma força de destruição, e eles tinham essa ideia principalmente devido aos acontecimentos que ocorreram com a Jean Grey. Então os Vingadores farão de tudo para evitar que a Força Fênix obtenha um novo hospedeiro. Depois de uma conversa super tensa com o Capitão América e vendo que o Capitão América não mudaria de ideia, o Ciclope ataca o Capitão. Os demais Vingadores, vendo aquele ataque de um porta-avião, vendo que o Capitão estaria em menor número contra os X-Men, de prontidão se colocam ao lado do Capitão América. E então se inicia o primeiro confronto entre X-Men versus Vingadores. Durante toda aquela incrível batalha, o Wolverine e o Homem-Aranha conseguem entrar no esconderijo onde a Esperança estava. Só que ela se recusa a ir junto com eles. Então, tentando se defender, ela acaba liberando uma pequena parcela do poder da Força Fênix, que nessa altura ainda estava muito distante da Terra. Depois de deixar o Wolverine e o Homem-Aranha inconscientes, a mutante Esperança foge. Quando os Vingadores vão em busca de encontrar a Esperança, o Capitão América e o Wolverine têm uma discussão, pois o Wolverine queria destruir a mutante Esperança, já o Capitão América queria apenas prendê-la. E nessa discussão eles começam a brigar, e nessa briga o Capitão América joga o Wolverine do avião, fazendo ele cair numa enorme montanha de gelo. Mas para a surpresa do Wolverine, a Esperança o encontra e propõe um acordo, que se ela for capaz de controlar o poder da Força Fênix, ela pode ser capaz de restaurar os mutantes. Mas se ela perder o controle, o Wolverine poderia destruir ela. O Wolverine então concorda com esse acordo, e os dois pegam uma nave espacial e partem para o lado azul da Lua, para ficar mais perto da Força Fênix, que nessa altura está no confronto direto contra o Thor, que tenta a todo custo parar a Força Fênix. Quando o Wolverine e a Esperança chegam na Lua, descobrimos que o Wolverine traiu a confiança da Esperança, pois ele não queria arriscar que ela perdesse o controle, pois ele já tinha visto o que poderia acontecer devido aos acontecimentos com a Jean Grey. Então o Wolverine avisou aos Vingadores que também foram para o lado azul da Lua, um lugar que tem até oxigênio. Mas graças à telepatia de Emma Frost, ela conseguiu descobrir essa traição do Wolverine. Então ela avisa os X-Men que também vão para o lado azul da Lua. E para a surpresa de todos, a entidade da Força Fênix aparece por completo. Enquanto isso, Tony Stark está trabalhando numa armadura que poderia parar a Força Fênix. Porém, ele só piora tudo, pois no ataque dessa armadura, a Força Fênix se divide em 5, e cada fração dela fica em 5 mutantes, sendo ele o Ciclope, a Emma Frost, o Colosso, a Magia e o Namor, que começam a usar esses poderes para ditarem como a Terra deveria ser, e a maioria das vezes era conforme eles queriam. Os Vingadores se colocam contra isso e resolvem invadir a Academia dos Mutantes para pegar a mutante Esperança, que está sob o domínio dos X-Men. E nisso começa um enorme confronto entre X-Men e Vingadores. Porém, a Feiticeira Escarlate aparece, e isso causa muito temor no Ciclope e nos outros Fênix 5, pois eles morrem de medo da Feiticeira Escarlate, principalmente pelo que ela fez em Dinastia M. A mutante Esperança, não concordando com o Ciclope
e os outros Fênix 5 estão agindo, resolve ir com a Feiticeira Escarlate. Porém, o Ciclope não pretende deixar isso passar impune. Ele até pronuncia a frase "Chega de Vingadores". Então, a partir daqui, se torna literalmente uma briga de gato e rato, onde os X-Men caçam e os Vingadores se escondem e lutam como podem. Os Fênix 5 só são derrotados pois eles resolvem lutar sozinhos. Então, por exemplo, o Namor, que foi o primeiro a ser derrotado, tinha 1/5 do poder da Força Fênix. E quando ele foi derrotado pela Feiticeira Escarlate, o 1/5 de poder que tinha nele foi transferido para os outros 4. E quando só sobrou o Ciclope, ele tinha 100% do poder da entidade da Força Fênix. O poder era tão grande que ele não conseguia controlar e acabou por se tornar a Fênix Negra. Ele começa a destruir o planeta Terra. Para onde você olhava tinha fogo e destruição. E os Vingadores percebem que a única maneira de derrotar ele é juntar os poderes da Feiticeira Escarlate com os poderes da Mutante Esperança, pois com a magia do caos da Feiticeira Escarlate, junto com o poder que a Esperança tinha assimilado de um dragão que na antiguidade rivalizou com a Força Fênix, elas poderiam causar danos no Ciclope. E de fato esse plano dá certo, pois no ataque combinado elas duas nocauteiam o Ciclope. Então todo aquele poder que estava no Ciclope sai dele e entra no corpo da Mutante Esperança, que de imediato sai consertando tudo que o Ciclope destruiu. E quando ela reaparece para os heróis, ela se auto-intitula como a Fênix Branca, e com um baita discurso da Feiticeira Escarlate, falando que a Esperança é a única forte o suficiente para abrir mão do poder da Força Fênix, ela acaba abrindo mão do poder da Fênix, que se espalha por todo o planeta e devolve o gene mutante, fazendo assim nascer novamente mutantes na Terra. Por fim, o que o Ciclope queria finalmente aconteceu. E aí, gostou do vídeo? Quer mais? Me segue para motivar. Fui!